Fala galera, e no estádio Cristo Rei em São Leopoldo, o Internacional venceu o Aimoré pelo placar de 2-0, encaminhou a sua classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho, uma vitória sem sustos, com um golaço de Pedro Henrique, o segundo colorado na partida, e também o plano de Mano Menezes deu certo, funcionou, e agora, pelos lados do Inter, tudo é Grenal no próximo domingo na Arena. Agora, uma análise aqui de Aimoré 0, Inter 2. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. É muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, o Internacional, técnico Mano Menezes, vocês lembram ontem aqui no conteúdo de pré-jogo e também atualizando as outras notícias coloradas, eu alertei da possibilidade do treinador preservar os pendurados com 2 cartões amarelos, e especialmente os principais jogadores do time neste duelo contra o Aimoré. Mano fez isso, tanto é que ele escalou um time com Keiler, Mário Fernandes na lateral direita, o Bustos era um dos pendurados, na zaga Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado, Tauan Lara na lateral esquerda, até porque o René estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. No meio de campo, um pendurado jogou, o Gabriel Baralhas. O Johnny começou no banco. Matheus Dias também começou a partida no lugar do Depena, este também preservado. Alan Patrick e Maurício, na frente o Wanderson e o Alemão. O Inter, vale ressaltar, a lista antes de começar a partida tinha Bustos, Johnny, Baralhas, Depena, Pedro Henrique, Alemão e Mano Menezes pendurados. Mas o plano do treinador, ele deu certo, ele funcionou, tanto é que com essa escalação colocada em campo, o Inter pouco correu riscos diante do Aimoré. Foi uma partida até que eu não me recordo do Keiler ter feito uma única defesa durante os 90 minutos. Tamanha foi a facilidade e tamanha a distância técnica entre as duas equipes. O Inter começou se impondo, perdeu aí algumas chances no primeiro tempo, especialmente a mais clara com o Maurício, que fez tudo certo, limpou a marcação, mas na hora de chutar o goleiro fez a defesa. Mas o jogo, o Inter foi empilhando chances na primeira etapa, só que não conseguia marcar o seu gol. E o Aimoré, ele teve ali algumas chegadas, muito mais por bola parada, mas aquela defesa em si do Keiler, ele pouco fez, apenas algumas intervenções. Veio o segundo tempo e o Inter, logo a 4 minutos da segunda etapa, abriu o placar num contra-ataque puxado em alta velocidade. O Aimoré perde a posse no meio campo, o Wanderson recupera, ele avança no campo de ataque pelo lado esquerdo, faz uma assistência perfeita, o Maurício acaba na saída do goleiro fazendo Inter 1-0. O Mano Menezes depois fez algumas trocas, como por exemplo, ele colocou o Lucas Ramos no lugar do Wanderson, colocou aí o Pedro Henrique no lugar do Alemão, o Johnny no lugar do Gabriel Baralhas, o Felipe, zagueiro, no lugar do Tauan Lara e também o Bustos no lugar do Mário Fernandes. Ainda assim, com essas trocas e também promovendo a entrada de alguns pendurados, como o Pedro Henrique e também o Bustos, o Inter não correu nenhum risco e a 37 do segundo tempo, Pedro Henrique marcou um golaço, um chute de muita felicidade que encobriu o goleiro, e ali o Inter deu números finais ao marcador, só administrou até o final e conseguiu essa importante vitória, o que dá aí a garantia, o encaminhamento da classificação para as semifinais do Gauchão. Ela já chega na segunda-feira. Se o Juventude, que hoje demitiu o Celso Rotti, ele
tropeçar contra o Caxias no Clássico Caju no Estádio Centenário. Sendo assim, se esse resultado acontecer, se o Juventude tropeçar, o Inter já chega no Grenal, na Arena, classificado para as semifinais. Mano Menezes foi aí o grande vencedor da tarde, pois o seu plano deu certo, preservar os jogadores que estavam pendurados com 2 cartões amarelos, os principais do elenco, e isso acabou dando resultado, surtindo efeito. Outras questões aí que eu separei aqui, bom, todos liberados, ninguém tomou o terceiro, portanto, Mano Menezes vai jogar com o que tem de melhor no Clássico, pode até promover a estreia de Luiz Adriano. E me chamou a atenção, antes da partida, na entrevista do vice de futebol Felipe Becker, um ato falho do vice de futebol colorado, e se eu não tinha mais dúvida em relação ao Ener Valencia, agora é que, bom, vocês já me acompanham aqui, sabem que esse pré-contrato está assinado, mas agora foi exatamente esta a declaração antes da partida. Abre aspas. Acabamos de fazer as 3 contratações que precisávamos na Europa. Arangues, Luiz Adriano, 3 pontinhos, e ele se atrapalhou ali na resposta. Na verdade, são essas 2. O Valencia não avançou como gostaríamos. Praticamente, e para a gente que trabalha aí neste meio há um bom tempo, o Ener Valencia será jogador do Internacional. Ou então, a partir do início de julho, ou então se o Inter conseguir uma liberação antecipada junto ao Fenerbahçe da Turquia, o que é bastante improvável, eu diria, nesse momento. Assim eu vi, Aimoré 0, Inter 2 no Cristo Rei em São Leopoldo. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.